Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jennifer e nesse vídeo eu vim falar sobre dicas para você conseguir melhorar seu desempenho no estudo. Então aqui eu vou dar algumas dicas para você ter mais dedicação no seu estudo, o que é uma coisa meio difícil de se conseguir, porque não é sempre que a gente tem dedicação, que a gente tá motivado a estudar. E eu sei que realmente tem horas em que a gente tem que ter realmente disciplina, né? Nem motivação, porque tem horas que eu não consigo ter motivação, mas se eu não estudar, eu vou perder a minha disciplina, e eu vou acabar não tendo foco no que eu tô fazendo. Então, eu vim dar algumas dicas pra ajudar a melhorar vocês nessa parte de motivação, algumas coisas que eu faço que me ajudam a ter motivação pra estudar. Inclusive, algumas dessas dicas eu estava aplicando durante o ano letivo, enquanto estava tendo as aulas, e eu vou voltar a aplicar quando voltar às aulas. Porque tem algumas coisas que não tem necessidade de eu estar aplicando agora nas férias, por ser um período mais de descanso, mas mesmo assim eu não deixei de estudar. Só que eu tô estudando num ritmo menos acelerado do que quando tem as aulas normal. Ok, então primeiramente, a gente não vai ter motivação sempre, como eu já falei pra vocês. Então o que a gente precisa entender? Que quando a gente não tem motivação, o que tem que entrar no lugar da motivação é a dedicação. Porque se você não se dedicar pra fazer aquilo, você vai depender só da motivação. E vai ter momentos na sua vida em que você não vai ter nenhuma motivação. Você vai ter que ter disciplina. Realmente, disciplina. Então você tem que se dedicar porque com a dedicação você alcança a disciplina. Só que a motivação também ajuda. Então você tem que colocar assim na sua cabeça primeiramente que eu não dependo da motivação pra eu estudar. Porque antes eu dependia de motivação e eu percebi que isso me atrapalhava demais. Porque às vezes eu precisava estudar pra alguma coisa e eu ficava, não, mas eu não tô com motivação, eu não vou conseguir estudar. E o estudo não rendia, não entrava na minha cabeça. A partir do momento que eu entendi que eu preciso ter disciplina e dedicação, quando eu não tenho motivação, aí o estudo ficou muito mais fácil. Então, tô compartilhando essa dica com vocês pra vocês entenderem que vocês não podem depender de motivação, senão vocês não vão avançar praticamente nada no que vocês precisam pra estudar determinado conteúdo ou pra estudar pra alguma prova. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Ok, vamos então pra primeira dica, que quando eu tô com zero motivação, assim, isso daí me ajuda 50%, 70%, entendeu? Que é assistir study vlogs ou vlogs produtivos. Então assim, eu vou no YouTube, pesquiso study vlog e geralmente eu pesquiso study vlogs de profissões que eu vou querer seguir. Então assim, uma estudante de medicina, um estudante de medicina, eu pesquiso vlogs de canais de pessoas que já cursam medicina, porque eu quero ver como que é a rotina da pessoa, pra já ver se é realmente isso que eu quero, e toda vez que eu assisto eu tenho mais certeza do que eu quero. Então isso me ajuda demais na minha motivação, porque eu fico assim, olha, a pessoa estuda desse jeito, está numa faculdade de medicina, então se eu não começar a me acostumar agora, quando eu entrar na faculdade, se eu entrar numa faculdade de medicina, eu não vou conseguir me adaptar à rotina. Então eu assisto série vlogs que me ajudam a ter motivação pra estudar, porque daí eu fico tipo assim, nossa, é isso que eu quero. Então é bem legal mesmo. Mas, por exemplo, você quer estudar engenharia. Pesquisa study vlogs, eu tenho certeza que tem study vlogs de monte de quem estuda engenharia. Tem study vlogs de quem estuda veterinária, medicina veterinária no caso. Tem study vlogs de tudo quanto é tipo de coisa, sério, gente. E quando você não acha study vlog daquela área que você quer cursar, você pode pesquisar vlogs produtivos. Porque vlogs produtivos é aquela pessoa que ela tenta trazer pro vídeo disciplina. Então ela fala assim, eu vou fazer tal coisa e vai me ajudar a sentir que eu fiz alguma coisa. Então, esse tipo de vlog também ajuda a ter bastante motivação, pelo menos pra mim. Vocês podem fazer testes aí, ver qual tipo de vídeo que vocês podem assistir pra te motivar. E uma outra coisa que eu assisto também são aqueles vídeos curtos de 1 minuto do Reels ou do TikTok, do Kawaii, que é mostrando a profissão dos sonhos. Tipo assim, eu estou estudando pra isso. E daí mostra um monte de imagens de coisas que você vai fazer quando você estiver na faculdade ou quando você se formar. Eu tenho inclusive um vídeo salvo aqui de várias fotinhas de medicina que assim, me dá mais vontade, mais ânimo pra estudar. E vira e mexe eu tô assistindo esse vídeo pra falar assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, então eu preciso estudar. E isso também ajuda assim, muito, 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 muito.
Próxima dica é para você fazer o teste VAC, que no caso seria visual, auditivo ou sinestésico. O que seria esse teste? Nesse teste você vai descobrir se você aprende melhor de modo visual, que é vendo, auditivo, que é ouvindo, ou sinestésico, que é testando, colocando em prática. Ele aprende quando ele toca em alguma coisa, quando ele faz alguma coisa, quando ele faz algum experimento, por exemplo. Então, assim, eu fiz esse teste e mostrou que eu sou mais visual e sinestésico, ou seja, que eu aprendo mais olhando e realmente eu aprendo muito por imagem. Se eu tô olhando aquele negócio, na hora da prova eu lembro, ah não, é tal imagem. E daí, tipo, fica muito mais claro assim pra mim, entendeu? Quando eu preciso estudar pra alguma prova, que eu preciso decorar alguma fórmula, por exemplo, que o certo é aprender, mas vamos supor que eu não aprendi aquela fórmula, eu preciso decorar. Eu escrevo aquela fórmula umas 10 vezes. E na hora que eu tô fazendo a prova, eu lembro da fórmula porque eu escrevi e eu, ao mesmo tempo, visualizo a fórmula. Então, assim, isso ajuda demais. Esse teste VAC vocês conseguem encontrar na internet, só vocês pesquisarem teste VAC, vai ter lá quiz, vai ter outros sites para vocês conseguirem fazer esse teste por meio de pontuação, então isso daí ajuda realmente muito. Inclusive, meu professor fez esse teste com a minha sala, e daí ele explicou mais ou menos o que cada um significa, então eu vou ler aqui pra vocês que eu anotei, porque, assim, eu achei muito interessante isso, então eu decidi anotar pra se eu precisasse passar pra alguém algum dia, igual eu tô fazendo nesse vídeo, por exemplo, eu tivesse tudo anotadinho aqui. Então ele falou assim, ó, pra mim deu 50% que eu aprendo visualmente, 35% auditivo, e 65% sinestésico. Então, assim, a porcentagem deu muito para sinestésico e visual. O visual seria o que aprendi escrevendo, ou, no caso, visualizando. A pessoa que é mais visual faz lista pra tudo. E assim, gente, se eu não tiver uma listinha ali do lado pra eu ir riscando, eu não consigo. Simplesmente não consigo ser produtiva. Gosto de fazer anotações enquanto o professor fala. Então, assim, direto quando o professor tava falando, eu ficava assim, ah, não, se eu não anotar, eu não vou lembrar. Então, eu ficava anotando, eu não conseguia, assim, lembrar se eu estivesse só ouvindo. E também, quem é mais visual, presta mais atenção no que está escrito no slide do que no que o professor tá falando. Então, vamos supor que tem um slide e tem o professor falando ao mesmo tempo. Eu prefiro ficar observando o slide e escrevendo as coisas que eu acho mais importante do slide, ao mesmo tempo em que eu escrevo as coisas mais importantes do que o professor tá falando. Porque se eu estiver só ouvindo, se eu depender da minha capacidade auditiva para lembrar de alguma coisa, gente, difícil. Já quem é auditivo precisa prestar atenção, se concentra estudando quando tá com alguma música instrumental, no caso, porque se você colocar aquela música que tem letra, gente, não dá pra se concentrar estudando. Tem que ser aquela música instrumental, de preferência clássica, mas pode ser algum lo-fi, por exemplo, que ajuda também bastante. E gosta de ouvir música, ou deixar a TV ligada enquanto estuda. Sim, a pessoa que é mais auditiva, ela consegue deixar a TV ligada enquanto ela estuda. Não perde a concentração dela, não perde o foco. Tem facilidade de guardar o que o professor fala na sala e aprende falando. Ou seja, quando a pessoa tá estudando pra alguma coisa, ela aprende falando, explicando pro espelho ou pra alguém. E essa pessoa geralmente lê em voz alta também. Então, se você se identificou com essas características e no teste deu que você é mais auditivo, então sim, você com certeza aprende mais com o ouvido e não com os olhos e nem colocando em prática o que você estudou. Já quem é mais sinestésico não pode fazer longos períodos de estudo porque não consegue se concentrar. Vamos supor, vou estudar 2 horas seguidas. Eu não consigo, gente, não tem jeito. Eu perco totalmente a minha concentração e o meu foco. Então tem que ter um pouquinho de estudo, uma pausa. Mais um pouco de estudo, mais uma pausa. Então se eu for estudar, por exemplo, por 2 horas seguidas, eu não absorvo praticamente nada do conteúdo que eu estudei. Necessita também de pausas constantes para não se dispersar, como eu já falei pra vocês. São pessoas confundidas com hiperativos, porque não consegue prestar atenção por muito tempo e por esse motivo é confundido com hiperativo. Não ficam muito tempo sentadas, não consegue ficar muito tempo assim, estagnado, parado num lugar só. Precisa associar alguma coisa prática àquilo. Então vamos supor, o professor tá explicando sobre... O professor de física tá explicando sobre a gravidade, por exemplo. Eu já associo a alguma coisa na prática, realmente, porque senão eu não consigo entender aquilo que o professor tá falando. Fica muito disperso na minha mente, entendeu? Precisa do começo, do meio e do final de alguma coisa, não pode ter coisa explicada pela metade. Senão a pessoa, por exemplo, vamos supor, o professor começou a explicar um assunto hoje. E daí ele vai até a metade só. E daí ele fala, gente, amanhã eu continuo a explicação. No outro dia, se ele for continuar a explicação, eu já não consigo associar aquilo. Porque pra mim precisa de uma coisa assim, começo, meio, final,
num momento só, não pode ficar separado, entendeu? Senão eu não consigo ligar as duas coisas. E isso é realmente muito estranho, mas fazer o quê? Gosta de praticar esportes. E se tem alguma coisa, vamos supor, tem uma folha na frente ou a mesa mesmo, gosta de ficar rabiscando, seja pra fazer desenho, pra escrever alguma coisa. E eu até tenho um caderno de desenho, porque quando eu tô sem fazer nada, geralmente eu fico fazendo algum rascunho, alguma coisa assim. Então, isso daí é normal pra pessoa sinestésica. Às vezes pode ficar impaciente ou inquieto durante a aula na sala, em algum momento, porque, gente, ficar 45 minutos, 50 minutos sentado sem fazer absolutamente nada, sem levantar, é dose, viu? 1 hora de estudo seguidas não é muito bom pra aprender. Nesse caso, é bom o método Pomodoro, que eu já vou explicar logo pra vocês. Precisa de, como eu já disse antes, a pessoa precisa de intervalos pra ela conseguir aprender, senão ela não consegue vincular uma coisa, anexar uma coisa com a outra. É uma pessoa mais acelerada, meio agitada e usa bastante do movimento corporal. Gente, movimento corporal é uma coisa que eu não consigo ficar sem. Eu tô falando aqui com vocês podem ver que eu já tô mexendo minhas mãos, nossa, eu não consigo falar sem me expressar pelo corpo, entendeu? Eu não consigo falar sem ficar mexendo as mãos ou ficar me expressando mesmo realmente, então é sem chance. E tem muita expressão corporal, como eu já falei pra vocês. Então essas são as características da pessoa sinestésica, visual e auditiva. Eu falei as 3 pra vocês, porque se no teste deu que vocês são alguns dos 3, tipo, vai aparecer dos 3 com certeza, mas vai aparecer lá a porcentagem. Se apareceu que você é mais sinestésico, você tem que ver as características se condizem com o seu comportamento. Se apareceu que você é mais visual, tem que ver as características se condizem. E se você é mais auditivo, tem que ver também se as características condizem. Porque se não condizer com as suas características pessoais, é bom você refazer o teste, porque alguma coisinha pode ter passado ali, entendeu? Por exemplo, você tem que escolher entre 3 alternativas. Talvez você escolheu uma que você não escolheria. Porque lá tem perguntas, por exemplo. Quando você lembra de uma pessoa, o que vem na sua mente? A imagem da pessoa, a voz da pessoa ou o jeito da pessoa ser? Pra mim, já vem a imagem da pessoa. Então, eu responderia essa. Mas eu ficaria em dúvida entre a imagem da pessoa e o jeito da pessoa. Mas o mais provável é eu lembrar da imagem da pessoa, entendeu? Então, nesses casos, é bom você responder o que é mais provável, porque senão o teste no final pode dar um pouquinho errado e prejudicar você na hora de você descobrir o melhor método para você estudar. Outra coisa muito boa é você fazer um teste cronobiológico. Esse teste mostra em qual horário do dia você aprende com mais facilidade, se é na parte da manhã, da tarde ou da noite. E também tem as pessoas que são adaptáveis a horários, independente do horário que ela estudar, ela vai estar aprendendo. Então, nesse caso, é muito bom você fazer esse tipo de teste para você saber também o horário em que você é mais fácil de ter aprendizado. Porque isso daí vai facilitar muito também na hora que você for estudar para alguma coisa em que você precisa realmente ter 100% da sua concentração. Depois de fazer o teste VAC, o teste cronobiológico, você tem que colocar em prática, ou seja, estudar de acordo com o que o teste resultou. Se você aprende mais visualmente, você tem que estudar mais com imagem ou escrevendo. E assim por diante, vocês já entenderam, né? Depois disso, é bom vocês explorarem métodos de estudo. Por exemplo, tem o método Pomodoro, que é 25 minutos de estudo, 5 ou 10 minutos, não lembro agora, de pausa. Isso daí é bom pra quem é sinestésico, por exemplo, mas pra quem é auditivo já não dá muito certo. Se a pessoa estudar 1, 2 horas seguidas, ela consegue aprender, a pessoa que é auditiva. Já a pessoa que é sinestésica, é bom 25 minutos de aula, 10 minutos de pausa. Ou 5 também, depende do tempo de descanso que a pessoa necessita. Isso daí também me ajudou demais. Por exemplo, tem dia em que eu consigo ficar 1 hora seguida estudando, mas tem dia que eu simplesmente não consigo. Então, o método Pomodoro é muito bom pra mim. Eu, inclusive, uso aplicativos que conseguem controlar esse tempo. Por exemplo, eu uso o Study Bunny, que você consegue colocar lá os horários certinho. Inclusive, mais pra frente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como que é o Study Bunny, como que eu estudo por ele e tal. E ele, assim, é bem eficiente mesmo. Quanto mais tempo você estuda, mais moedas você ganha. E com essas moedas você consegue comprar novos planos de fundo, novas roupinhas pro seu coelhinho, novas cores de coelho e muito mais. Então é bem legal mesmo. E o último, mas não menos importante,
ter constância, porque não adianta de nada eu estudar hoje, passar amanhã e depois de amanhã sem estudar e só estudar no outro dia, porque isso não cria uma rotina e sem rotina você não tem constância. Então é super importante todo dia você estudar pelo menos um pouquinho para não deixar passar e depois ser mais dificultoso para você voltar àquele ritmo que estava antes. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado você. Se eu ajudei, por favor, não esquece de deixar o like e também, se você tem algum amigo que tá precisando dessas dicas, já compartilha o vídeo com ele, viu? E pede pra ele deixar o like também, hein? Se você não tá inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma novidade. É isso, vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!